Graças e paz, família de Deus. Se você me permite, eu quero deixar um recado do coração de Deus ao seu coração nessa noite. Nessa oportunidade, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, que diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Também o versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus o darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pois bem, quando lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar algo semelhante com aquilo que estamos vivendo hoje, a chamada quarentena. Nós percebemos que a Bíblia, desde a época de Moisés, nós presenciamos este acontecimento sendo notório. Por exemplo, o próprio Moisés esteve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, aguardando a revelação de Deus através dos 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Outra verdade é que também Noé viveu esse acontecimento quando esteve dentro da arca, e enquanto 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. E nós sabemos muito bem dessa história. O próprio Jesus viveu essa quarentena. E nós lemos um texto em 1 Samuel que também retrata de uma quarentena. Foi o gigante Golias que afrontou Israel, e pela manhã e pela tarde se apresentou por 40 dias diante do povo e do exército de Israel. Afrontou aquele exército, clamando por alguém que pudesse lutar com ele, mas não havia ninguém que tinha coragem de lutar com ele. Essa é uma realidade muito parecida com a nossa que estamos vivendo hoje, né? As nações e o nosso próprio Brasil decretou uma quarentena, uma crise de ordem de infecção, uma crise que tem assolado a saúde da nossa sociedade, das nossas famílias, e que tem ameaçado a nossa própria vida. Pois bem, isso é uma verdade. Nós estamos vivendo essa crise, e eu posso dizer, à luz da palavra de Deus, que a crise, ela não é apenas para destruir, na visão de muitos, mas ela também pode ser uma oportunidade de Deus para levantar sonhos, para levantar ministérios e para cumprir promessas também. Eu quero fazer você viajar dentro desse versículo, quando o gigante Golias se apresenta por 40 dias diante daquele exército, afrontando, assolando aquele exército. Ninguém havia que se opusesse àquele guerreiro que desde a sua mocidade era soldado, era um guerreiro. Mas a Bíblia vai dizer que um jovem pastor de ovelhas, certa vez um sacerdote foi até a família de Jessé, o belemita, ao encontro de um homem a quem Deus disse a ele, deu conselho a ele, dizendo que tu vai ungir a quem eu te disser, e esse que você ungir será o novo rei de Israel. Então Samuel vai ao encontro dessa família, e nós conhecemos essa história muito bem. Nós sabemos que Davi era aquele menino que não foi contado junto aos seus irmãos, porque quando o pai traz os filhos para dentro da sua casa, eram 8, mas dentro de casa só estavam 7. Davi estava pastoreando as ovelhas. Você vai ler que os únicos que foram santificados para participar do sacrifício junto com Samuel foram os 7. Davi ficou cuidando das ovelhas. Ele não foi santificado para participar do sacrifício, porém foi dado a ele algo muito melhor, foi dado a ele algo muito mais poderoso. Foi então que, tendo passado todos os filhos que estavam dentro daquela casa, Samuel pergunta: acabaram-se os moços? Acabaram-se os filhos? Não, existe um que está cuidando de ovelhas. Então chame
porque não assentaremos à mesa sem que antes ele chegue aqui. Foi então quando chegou aquele menino, ruivo, de boa aparência, mas muito jovem. E Deus disse para Samuel: pode ungí-lo, porque é ele quem eu tenho escolhido. E ele, contrário àquilo que você imaginava quando chegou dentro da casa de Jessé, não tem aparência, ele não tem tamanho, ele não tem força, mas ele tem o que eu quero. Porque na medida que Samuel entrou na casa de Jessé, Deus falou para ele: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, a aparência, mas eu vejo o coração. Então, aquele menino que agora está diante de Samuel é um menino pelo qual Deus enxergou nele um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar a Deus, a cumprir os seus princípios, a viver a sua palavra. Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Tem a ver o seguinte, que quando esse Golias afrontou o exército de Israel por 40 dias, manteve uma quarentena, uma crise militar em Israel, a partir de Golias aconteceu. Mas não sabiam eles que Deus estava preparando alguém para derrubar esse gigante. E esse gigante, na realidade que estamos vivendo hoje, é essa crise, é esse problema de saúde pública, é esse problema que tem assolado as nossas famílias, que tem feito as empresas e o mundo parar. Eu vou ser mais claro, é esse vírus que tem assolado a nossa nação. Ele pode conjecturar-se a partir da luz da palavra de Deus como o nosso gigante hoje. E eu vejo à luz da Bíblia que nem toda crise ela vem para destruir, nem toda crise ela vem para assolar, aniquilar. As crises que eu enxerguei à luz da palavra, elas vieram para trazer crescimento, amadurecimento, um novo nível, um nível de maturidade espiritual, de sabedoria, de experiência. Porque eu nunca vi um tempo em que a igreja mais crescesse do que quando ela estava dentro da crise. Eu nunca vi. A própria igreja primitiva, na época dos apóstolos, foram perseguidas, estavam em crise, em uma perseguição religiosa, muitos eram mortos em praça pública, mas eu nunca vi a igreja primitiva parar, ela crescia ainda mais. E nós vemos na história política da nossa própria nação, dos próprios países, enquanto a igreja estava sendo oprimida, ainda mais ela crescia. Então o tempo de crise também é um tempo de crescimento, também é um tempo de amadurecimento. E agora, na medida que Davi foi ungido, a Bíblia conta que o Espírito do Senhor se apossou dele a partir dali. E Deus vai estrategiar e vai colocar ele dentro do lugar pelo qual Deus estava preparando ele desde a sua meninice. Ele vai virar escudeiro de Saul, ele vai virar escudeiro do rei de Israel. Pois bem, Deus colocou ele no lugar estratégico para que Deus promovesse ele a viver as promessas, os projetos de Deus para a sua vida. Certa vez, eu vi uma frase que eu trago muito para a minha vida, que dizia que na vida existe dois tipos de pessoas: aquelas que choram e aquelas que vendem lenço. Nós estamos em uma crise, é uma realidade, mas você tem duas escolhas: chorar, se enclausurar no seu medo, no seu pavor, no seu desespero, ou você tem a outra escolha: vender lenço, assumir a sua fé, assumir a sua postura como servo de Cristo, como um cristão que tem as promessas do Pai, como aquele que recebeu as promessas da vida eterna, as promessas em que Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, promessas que dizia que praga nenhuma chegaria à tua tenda, promessas que dizia que 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não seria atingido. Promessas como essa. Nós temos hoje que nos levantar e assumirmos a posição de filhos, de herdeiros, de embaixadores, de sacerdotes, de patriarcas. Nós não podemos nos abater diante dessa crise. Veja bem, a crise que colocou Israel em quarentena foi a crise que fez Davi
se tornar o homem pelo qual Deus estava preparando desde a sua meninice. Porque quando Davi enxerga, Davi estava num lugar estratégico. Se ele estivesse lá no pasto, ele não veria o gigante. Mas como Deus tinha projeto na vida dele, Deus tirou ele do pasto, colocou ele no campo de batalha, e o gigante se apresentou diante dele. Toda vez que o desafio se apresentar diante de você, é porque Deus já preparou você para esse desafio. Deus preparou a igreja para essa crise, para vencê-la, para rompê-la em fé, para crescer, amadurecer. Eu não tenho dúvida que isso que está nos assolando hoje nos servirá amanhã de testemunho, de experiência, de fé, de crescimento, de amadurecimento, de experiência com Deus. E agora que Davi está no lugar estratégico, ele ouve o gigante afrontando Israel, e olha como ele se porta. Aqui está o grande segredo de quem vai vencer e de quem vai parar. Está o grande segredo, porque a crise vai vir. Jesus prenunciou, Jesus nos antecipou. Nós somos o povo mais advertido da face da terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês iriam ouvir a respeito de rumores de guerra, vocês iriam ouvir a respeito de pandemias, de destruição em massa, mas ainda não seria o fim, era o princípio das dores. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos advertidos, nós temos a palavra, a promessa do Pai, de que Ele estará conosco em qualquer circunstância, em qualquer situação. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que já fez o maior sacrifício na cruz do Calvário, e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas doenças. Então a igreja não pode esmurecer, não pode emudecer, a igreja não pode neutralizar e paralisar a sua fé. Agora é a hora de você mostrar quem você é, em quem você crê, quem você nasceu para ser. Céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui está o segredo para você, meu irmão, minha irmã, que quer vencer e que vai romper. Assuma sua postura de cidadão do céu, de crente amado em Cristo, de quem tem a promessa do Pai, e diga: eu vou vencer, porque Deus está com a igreja, Deus está comigo. Eu não vou vencer pela força do meu braço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu sou mais que vencedor. Aqui está o segredo, aqui está o segredo. Para quem vai vencer, para quem vai romper, é assumir a sua postura de cidadão do céu e dizer: esse gigante não vai parar a minha fé, não vai matar a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. Esse gigante é só um gigante que Deus colocou no meu caminho. Toda vez que Deus colocar um gigante no seu caminho, é uma oportunidade de Deus para te levar para o próximo nível, para te levar para a próxima fase, para cumprir as promessas, os projetos que Ele tem contigo. Então essa crise, ao meu ponto de vista, debaixo da palavra de Deus, é a oportunidade da igreja se levantar mais forte, da igreja se levantar mais crente, da igreja... Irmão, quantos milagres têm acontecido por conta dessa crise? Irmãos que estavam fracos na fé, mas que agora estão crentes, que estão vivos. Irmãos que estavam até outro dia frequentando por uma obrigação, uma liturgia da igreja, mas que estão dentro das suas casas levantando o altar da família em oração. Milagres têm acontecido. Talvez não aos nossos olhos físicos, mas aos olhos espirituais. Nós enxergamos que essa crise tem despertado a igreja, despertado para que esperemos com paciência, guardemos a fé, guardemos a palavra de Deus em nossos corações e não pequemos deliberadamente. Nos lembremos das promessas do Pai, nos lembremos daquilo que Ele falou a nosso respeito. Então eu vejo, a partir da visão bíblica, que a crise é uma oportunidade de Deus, porque quando Davi vence o gigante, ele derruba, você conhece a história, ele vai ser levantado como capitão do exército de Saul, que logo mais tarde ele vai se tornar rei de Israel. Essa crise é a oportunidade de Deus para Ele levantar, cumprir e fazer tudo aquilo que ao teu respeito Ele disse que faria. Mas a postura de quem vai vencer
para quem não vai vencer é essa. Ele assumiu e disse: em nome do Senhor. A glória é dele, o louvor é dele, é tudo para ele. Então é na força de Deus que a igreja vai vencer, é na força do Pai que a igreja vai romper, é na força de Cristo que nós vamos ser mais fortalecidos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que abençoe a nossa nação, que abençoe as nossas famílias e que possamos passar por esse momento, por esse gigante e atropelar ele em nome de Jesus. E quando nos encontrarmos do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória. Isso se até lá o arrebatamento da igreja não tiver acontecido. Mas fiquemos em fé, fiquemos crentes, crendo que a palavra de Deus é inefável, que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus, ela pode passar os céus e a terra, mas já está escrito, ela nunca há de passar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.